com um elenco um pouquinho de nada mais robusto, independentemente da expulsão, isso ao meu ver, a gente teria saído com a vitória hoje. Tu acha isso também, Chapo? Ou tu pensa diferente? O que é que tu viu do jogo? Eu achei o ABC muito frágil, né? Mas o Hélio dos Anjos, eu queria tirar essa dúvida com vocês, assim, até que ponto a gente é saudável esse estilo de jogo de Hélio dos Anjos, porque, assim, expõe o Náutico numa situação que foi hoje no começo do jogo, e mais outras situações aconteceram, né? Porém, isso também fez o Náutico ter muitas chances de gol. Então aí fica o famoso entre a cruz É e a porque, por caldeirinha. exemplo, o Auremi era o último homem, você quer dizer? Naquele lance da expulsão. Não só nesse lance, mas o Náutico ficou em outras situações parecidas com essa aí de Auremi, de ter um jogador quase no mano a mano ali. Então acontece muito e acaba sendo esse risco, né, de muito cartão. Teve uma de Hélio Bosch também, que Hélio Bosch levou cartão amarelo. É uma situação muito difícil e, por outro lado, o Náutico teve essa sensação de ter mais chances de gol justamente por causa disso também. Então, a dúvida é essa. E aí? Vamos. Eu acho que agora, ainda mais na situação que o Náutico está, que ele precisa de vitórias, vai acabar precisando jogar assim, independente de. Muita gente comentou que foi muito. O juiz foi muito criterioso, né? Assim, foi muito exagerado na expulsão. Mas é o risco que o Náutico corre jogando nesse sistema, né? De jogar muito linha muito alta. E aí acaba levando um contra-ataque, ficando sempre nessa situação de ter que matar a jogada. E aí mata a jogada, é cartão. Hoje eu acho que nem era o último homem, inclusive. Assim, achei muito exagerado a parte do treinador, mas. Do parte do juiz, mas eu não sei, cara. Eu não sei até que ponto. Já é o segundo jogo que eu olho para isso com esse ar temerário, assim, de. Velho, é muita lesão, é muita expulsão. Não sei até que ponto isso vai ficar bom, não. E aí, João? A gente vai, como eu disse, né, a gente vai chegar nesse tópico da expulsão daqui a pouquinho. E eu queria que tu falasse sobre a postura do time, né? O Náutico com 10 em campo contra um ABC com 11 e aquela impressão que a gente podia ter saído com a vitória, né, num contexto diferente, porque o Náutico ele não se intimidou nem com a desvantagem numérica, né? Assim, eu acho que, até respondendo um pouco da questão que o Chapo levantou, eu acho que a gente pode estar falando de que o Náutico dava para ter vencido, o Náutico poderia ter saído com um resultado melhor, mesmo com 10 em campo. A gente só tem essa impressão por causa desse estilo de Hélio dos Anjos, que mantém jogando. Assim, eu, sinceramente, eu acho que o lance dessa expulsão é um caso à parte, tá? Eu não acho que seja... Aparenta ser por conta de uma linha alta, mas ali o Náutico estava com a bola. Ali, fatalmente, com qualquer outro treinador, Auremi estaria numa posição de campo diferente. Eu acho que é um posicionamento sim, normal. Nesse caso, nesse lance, sim, mas houve outros, né? É porque nesse lance, realmente, não inclusive, Chaco, é um lance normal. O ABC, ele entra para explorar isso. O ABC, ele troca o 9 deles, eles colocam o Joãozinho, que é aquele pequenininho, um cara rápido, que incomoda, justamente para aproveitar. Você pode ver que o ABC, ele tentava logo no comecinho do jogo, já a bola longa. Isso aí é uma resposta ao esquema do Náutico. Obviamente, o Náutico vai correr risco jogando com a linha alta. Mas será que o risco que o Náutico jogaria com a linha média baixa também não seria alto, expondo o zagueiro a muita bola aérea? Um exemplo, a cruzamento, a chuveirinho na área. Se o Náutico jogasse com a linha mais baixa, será que não daria mais espaço para o outro time fazer uma pressão, uma abafa maior, que não conseguiu fazer? Então, assim, futebol é isso. Futebol você tem que... Não, a minha dúvida é a capacidade física para essa intensidade. E aí acaba... Muitos desses cartões e tal, é porque o cara não tem velocidade para chegar, chega atrasado. E aí a dúvida é essa, se a gente tem peças suficientes para fazer isso. Eu acho que a gente vai ter essa dúvida sempre. Será que a gente vai ter peça suficiente para ficar recebendo bola na área? Para ficar porque, na verdade, tudo isso depende de um equilíbrio. Olha, depende de um equilíbrio de você ter um elenco tecnicamente médio e disponível. Ainda tem isso, a disponibilidade dessas peças. Não, mas João tocou num ponto importante agora, que foi aquela velha conversa que a gente tinha de o melhor jogador é sempre o que não está jogando. Então, o melhor esquema é sempre o que não está acontecendo. Justamente. Esse é um debate, Chapo. Esse é um debate que a gente já tem uns 3 anos, viu?
A gente Há 3 anos a gente fala disso. Toda bola na área é gol. É isso. A gente ia estar igual a Laal, de que perdeu para o América de Natal, com o América de Natal trocando passe no campo. No campo dele, a gente precisando ganhar. E, tipo, ficou lá. O Náutico não pressionava. E aí, na moral, aquele jogo é um dos piores jogos que eu já vi do Náutico, assim, de sensação. Eu me senti, assim, incapaz de assistir, porque o Náutico não fazia nada. E numa linha baixa. Então, assim, eu concordo em manter a linha alta. Eu acho que se o Náutico conseguir alguma coisa, consegue, porque a linha alta está acontecendo, porque é o modelo de Hélio. Eu acho que a questão de física, eu acho que esse momento passou. Eu acho que a gente já sofreu o que a gente tinha que sofrer para conseguir fazer o jogo assim. E agora talvez seja a hora dos louros, sabe? A hora de pegar o bônus. O Náutico hoje, essa é uma partida de desgaste muito acentuado. Você perder um jogador com 3 minutos é pior do que você entrar já com um a menos. Eu preferia o Náutico entrar um jogador a menos, já com 10. Porque pelo menos desestruturação, né, João? Desestrutura. Porque planeja o jogo, pô. Planeja o jogo para jogar com 10. O Náutico não. O Náutico teve que jogar com o Patrick Alain, fazendo uma função ali que Marco Antônio faz, meio que de volante, durante todo o primeiro tempo. Por quê? Porque não era... Eu acho que Hélio ficou na cabeça com o negócio das substituições. Não quis queimar uma substituição logo para tirar Patrick Alain. E aí o Náutico ficou numa situação de jogo assim, muito ruim. E eu acho que fisicamente o Náutico só vai morrer lá para os 35 do segundo tempo. Eu acho que o Náutico puxou o contra-ataque, acho que o Náutico conseguiu duelar até os 35. Depois realmente foi mais aquele toque de bola, aquela pressão meio falsa do ABC, porque não fazia nada. Mas eu acho que o Náutico segurou muito a questão física. Eu acho que talvez a gente esteja vai começar a colher a parte boa do físico agora. Vai ter 2 semanas aí ainda para trabalhar. Então eu acho que a gente chegou no... Meu irmão, passamos pelo pior, talvez. O furacão talvez tenha sido essa parte de lesão, de tudo. Agora tentar recuperar os jogadores que faltam. Acho que muitos jogadores já voltam para a partida contra o Maringá. Tem um tempo grande agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Pode continuar, João, desculpa. Eu acho que agora passou. Agora vamos esperar agora. Sofremos o que tínhamos que sofrer. Teve muita lesão. Foi doloroso. Perdemos pontos importantes. Mas aí agora vai recuar. Eu acho que agora agora é seguir e ir para frente. Não sei se eu já posso começar com a análise do jogo, Renato. Pode. Já dá? Então, pode. Assim, obviamente não tem como não falar da expulsão. O Náutico perde a Auremi, ao meu ver, injustamente. E o problema de árbitro, né? Que árbitro, ele... Daqui a pouquinho, Chapa, a gente pode botar o lance aqui, né? Acho que a gente consegue botar o lance bem detalhado aqui pra gente poder discutir. A gente vai ter um tópico pra discutir bem a parte disso, João, porque eu acho que tem gente culpando, tem gente inocentando. Tá uma confusão e a gente vai poder falar, mas completa. Não, mas então eu vou passar rápido. Árbitro ruim e com síndrome de protagonista. Então, eu concordo. Beleza, vamos seguir. E o Náutico fez um jogo coletivo, na minha opinião, bom, velho. O campo era muito ruim, minha gente. Aquele campo, você deve cansar o dobro de um campo normal. Deve cansar o dobro, porque é um campo que teve um lance que o cara deu uma pisada no campo e tirou um pouquinho do gramado. Era terra, era areia mesmo, tipo terra molhada, assim, meio estranho. E assim, cansa demais. E o Náutico conseguiu fazer um jogo sem susto, velho. Assim, porque é foda falar sem susto, porque o ABC teve chance, mas o ABC não teria chance de outra forma. O ABC, eu acho que no jogo com 11 contra 11 também teria 1 ou 2 chances. Eu acho que o ABC teve a chance que o zagueiro do Náutico corta, que eles iam chutar de cara a cara com o Welleson, que é até uma falha do próprio Welleson, e tem aquele lance de cabeça, que são jogadas de falha, uma falha do Náutico e outra bola parada. Então, assim, não foi porque o Náutico... Meu Deus, o Náutico estava com a menos e propiciou isso. Não, foi falha de jogo. Falha que poderia acontecer no 11 contra 11. E conseguiu impor, fazer a virada, né? Porque o ABC veio com uma proposta muito clara de tentar explorar a linha alta do Náutico, com lançamento, com bola longa, e o Náutico estava com a proposta de tentar sair jogando,
Só que como tem a expulsão, isso muda e o Náutico inverte. O Náutico, muitas vezes, agora tentou jogar na linha da defesa do ABC, conseguiu algumas vezes, outras não. Teve cansaço dos pontas, né? Hélio Borges e Kelvin jogaram até onde deu ali, depois estavam mortos. E o Náutico, acho que conseguiu ritmar o jogo para não ser uma bagunça, sabe? Esse jogo tinha potencial para ser 3-0 ABC. Se as coisas degringolassem realmente. Porque, perder um jogador com 3, a história desse jogo poderia ter sido outra diferente. Mas eu acho que o Náutico conseguiu ritmar o jogo para que não fosse isso. O ABC não teve uma sequência de chute, não teve uma sequência de escanteio, meu Deus do céu, mão na cabeça, o Náutico está nas cordas, não teve. E eu acho que foi um jogo muito coletivo, de muito sacrifício dos jogadores. Eu vi muita gente criticando o Patrick Alain, e eu concordo com a bola, mas a partida de sacrifício que fez Patrick Alain foi muito grande também. Patrick Alain, ele, assim que a Auremi sai, ele volta a uma linha, o Náutico fica num 4-4-1, e Auremi e Patrick Alain, ele faz quase que a de volante. E ele atrapalhou puxada de contra-ataque do ABC, fez algumas faltas. Então, eu achei que conseguiu ali, na parte sem bola, que era muito importante no jogo desse com expulsão, ajudar bastante. E o resto do time também. Foi uma partida assim, Marquinhos correu pra caramba, Kelvin correu demais, Hélio Borges ajudou muito, Hélio Borges mais na parte ofensiva. Marco Antônio, meu Deus do céu, Marco Antônio correu. Irmão, deve ter corrido uns 20 quilômetros aí. A bola na trave é um reflexo, né, João? E o Náutico sai com a melhor chance do jogo, talvez. Foi, tem aquela de cabeça foi, e a bola na trave. Veja, o ABC, no primeiro tempo, ele teve um chute cruzado também, que o Ellerson fez uma boa defesa. Mas tinha um goleiro ali. Não. Se tivesse um vencedor, era o Náutico. A bola na trave do Náutico foi a melhor chance do jogo. E a gente tá falando disso... O Náutico foi bem superior no jogo. Eu achei também. E a gente tá falando disso num time com a menos. Isso não é normal, pô. Não é normal. Então, e numa proposta diferente, porque você fala, porra, a Ponte Preta veio aqui e jogou melhor que o Náutico com a menos. Só que a proposta da Ponte Preta era se defender desde o princípio. Era com a linha de 5 já. Eles não desmontaram muito o que eles iam fazer. O Náutico desmontou completamente, assim, a formação. Então, foi uma mudança muito brusca e eu acho que o time conseguiu reagir bem, conseguiu comprar ali o jogo, conseguiu comprar o que precisava fazer e, para mim, fez um bom jogo. O Náutico acabou que o time inicial não ficou tão feio, né? A gente tinha tanto desfalque que eu tive esse medo de, ter um Leonardo, você perder mais uma peça e ficar um time meio que caramba, esse time aí não ganha de ninguém. O Náutico foi com um time certinho, tinha substituições condizentes ali, eu acho que Caio Vitor foi o que destoou negativamente, mas eu achei um jogo coerente do Náutico, assim, um jogo bom. O time conseguiu superar ali o desafio, que é um desafio gigantesco, e aí, velho, assim, comentar sobre um jogador específico que vai ser difícil, tá? Auremi, ele perdeu a vaga. Ele já deveria perder a vaga, mas eu acho que agora ele perdeu mais ainda com essa expulsão, porque no próximo jogo o Igor vai jogar. E, cara, é impressionante a área que Igor Pereira cobre do campo. Pô. Ele puxa a bola lá na frente para dar arrancada e teve um lance que bateu até na mão do ABC, mas estava apoiada. Ele desarma na defesa, ele faz falta, ele joga duro, ele é alto, então ele consegue ganhar mais jogadas de bola aérea. Então, assim, o jogo entrou numa partida que era a partida dele. Quando o Náutico perdeu um jogador, virou tipo, meu irmão, Igor Pereira vai entrar. De qualquer jeito, aí ele vai ter que estar em campo. E aí ele entrando no lugar de Auremi, fazendo a dupla com o Marco Antônio, eu gostei bastante, assim. Eu acho que Auremi não vai voltar para o time e vira até um facilitador para ele, né? Porque, querendo ou não, a gente de fora é bom, né? Você falar, não, é só tirar. Só que para gerir grupo, você tirar o capitão, um cara que você confia, é mais complexo do que, vou tirar a Auremi, e beleza. Mas agora ele se tirou. Ele deu a chance para ele começar com o Igor Pereira, e eu acho que a partir daí o Náutico vai encaixar essa dupla de volante, que eu acho que é mais condizente com o estilo de jogo, que é melhor individualmente, e que a gente vai ganhar bastante com isso. Esses 15 dias aí vai ter tempo, o Náutico precisava desses 15 dias, precisava dessa janela para dar uma respirada, velho. Precisava respirar. E como eu falei logo no começo, acho que o pior passou. Eu acho que agora a gente vai dar uma encaixada e rezar para que seja suficiente. Né?
É aquela coisa, né, Chapo? O que Peraí que eu você tô disse pegando no a começo- coletiva aqui, viu? Peraí. Beleza. O que você disse no começo, né, sobre o coletivo não, o estilo de Hélio, né, que a gente tem essa linha alta e acaba expondo o time de certa maneira, ele tem duas faces da moeda, né? Essa face do risco que a gente corre e também a face do time que não se intimidou diante de uma expulsão e que criou boas chances, né? Não, é o que o João falou, né? A gente só tá discutindo a atuação do Náutico porque joga assim. E aí. E é isso. Ainda mais na situação que o Náutico tá agora, o Náutico vai começar uma sequência aí de ter que ganhar um jogo a cada 2, no mínimo, para classificar. Então tem que jogar para ganhar mesmo, não tem muito o que fazer, não. Não dá para controlar muito o jogo, não. Tem que jogar para ganhar. Na entrevista de Guilherme, eu tô ouvindo aqui, porque tá sendo obrigado a ouvir, né? Mas ele fala um pouco disso. Inclusive, por que é Guilherme que tá dando a entrevista toda vez agora? Sempre alterna ele e Hélio dos Anjos, eles alternam Eu nas percebi que entrevistas. quando o Náutico perde, é ele. Quando o resultado é positivo, vai. Isso já é para ir. A famosa preparando o transição filho, de né? carreira. É, transição, né? Vamos chegar aqui para o lance, para que Ó, deixa eu Chapo começar aqui. e João façam uma análise dessa expulsão do Aremi. Ó, Veja, ó, vamos lá. como o João falou, o Náutico tava com a bola, então de fato o Náutico já estaria nessa posição aí, independente do esquema, né? Nessa Série C do Campeonato Brasileiro, uma vitória sobre o Brusque, uma vitória fora de casa e olha só. Em tese, o cara tá correndo em direção ao gol e tem dois laterais ali, né? Tem. Sobre o Brusque, uma vitória fora de casa e olha só uma besteira. Volta do comecinho do lance aí, Chapo. Auremi não Só- alcança ele na corrida. Esse é um Olha aí, olha como ele chega em Auremi. Com as duas mãos também, pô. É contato, qualquer contato é falta. Ele dá um empurrão em Auremi, duas mãos aí, ó. Também, então, irmão, ele fez disputa, pô. Não. Afora isso, afora o detalhe se foi falta ou não. Não tem aquele negócio de clara e manifesta, não? Ou é só o ditar, porque tava numa disputa ali, né? Ele não tava Deixa eu dizer uma totalmente coisa. limpo com a bola. Olha, Porque eu acho uma que o coisa, juiz não, aí- uma coisa é se o cara tivesse assim, 2 passos na frente de Auremi e Auremi empurrasse ele. Mas eles estavam disputando a bola, não? Mas olha, mas Chapo, Disputando a veja, eu acho que aí tem o seguinte: tem duas opções para o juiz. O pessoal falou que cabia um cartão amarelo. Para mim, não. Ou era falta para vermelho, ou não era nada. Ah, eu acho que isso aí era uma falta para amarelo, era uma disputa de bola. Não foi aquela Se falta você que o parar cara pra faz pensar pra... que ele tava com uma chance clara e manifesta. Você não acha que tava, não? Eu não acho que tava, não. Tava muito longe, pô. E assim, e ele tava no corpo a corpo com o Auremi ali. Ele não tava livre total e o Auremi deu um carrinho por trás. Ele tava numa disputa de bola que ia atrasar ele no lance. Porque o fato dele estar disputando a bola, se o Auremi não faz a falta, ia fazer ele atrasar o lance. E aí ia facilitar para o goleiro, facilitar para os jogadores recomporem ali. E ele ainda estava numa distância boa do gol também, né? Então, assim, eu não sei se cabia o vermelho, não. E ainda tem outro debate que é se foi falta, né? Aos 51 do segundo tempo, tem uma falta que ele não marca para o ABC, que é exatamente o mesmo lance. E ele não marcou. O cara, ele foi da emoção aí. Não é falta não, minha gente. Assim, pelo amor de Deus. Não tem puxão. O cara se joga em Auremi. Olha isso, ele se joga em Auremi, pô. Isso é o quê, pô? Deixa eu ir frame a frame aqui, peraí. Deixa eu passar um pouquinho aqui, peraí. Só para ver esse movimento da mão. Ó, o empurrão que ele dá também. Auremi tá na frente dele, né? Nesse momento. Aí já ele tem empurrou um aqui, com as duas mãos, mas beleza. Aí ele Isso não é conseguiu falta. pegar a bola. Ele conseguiu pegar a bola aqui. Essa é uma ótima forma de analisar, viu? Com esse bem lentinho fica melhor. Aí, ó, os dois estão correndo em busca da bola e tá aquele mão para um lado, mão pro outro. Ombro. Ah, eu acho que o juiz emocionou, viu? Isso não é nada, velho. Eu acho que o juiz emocionou. Acho que o jeito é madeira do Rosarinho no próximo jogo. Gente, ó, aí eu vou dizer a vocês. Eu deixei minha crítica, claro, por Ativar protocolo madeira do Rosarinho. mas não era falta.
Não foi falta. Não foi falta. Não foi falta. Se... Por isso que eu disse, ó, duas opções. Ou falta para vermelho, aí, óbvio, foi um ponto a se discutir, ou não era falta. Vendo aí lentamente, como o Chapo tá colocando, para mim não era falta. Foi um empurra de um lado, empurra do outro, mão para cá, mão para lá. Esse não era falta. aí, pronto. Para mim, falta, encerra a discussão dizendo que não era falta. Para mim, Isso não era falta isso aí. Lance normal. Eu acho que ainda sendo falta, ainda há o debate de se cabia expulsão. Meu irmão, Porque tava o negócio longe. o juiz entrou querendo aparecer. Ele achou uma oportunidade de aparecer e com 2 minutos ele acabou o jogo. Fez o que ele queria. Agora é um absurdo. O cara não pode apitar mais jogo do Náutico, pô. Não pode. O Náutico tá Madeira do Rosarinho, não tem o que é fazer. absurdo isso, pô. Não, essa discussão aí, desde o primeiro lance, dava para ver que não tinha sido nada. É bizarro a gente perder ponto, talvez, por causa disso. E essa bola aí não entrar. Nossa, que pecado. Eu tava no aniversário do filho do amigo meu, eu tava vendo o jogo, eu disse, eu só tenho um puta que pariu, aniversário de 1 ano, velho, aniversário de criança. Eu disse, puta que pariu, tu olhou assim. Eita, sabe, velho. Mas criança de 1 ano hoje em dia já fala pior que isso. Não. Já sabe. Paciência, velho. Paciência. Já assiste TikTok. Porra, meu irmão. Foda, viu? Fazer um gol olímpico, tava ligado ali o goleiro Felipe Garcia, colocando a bola para escanteio. É lá pelo outro Foda. lado. Ainda teve esse lance, né? Quase um gol olímpico também. Aquela caminhada lá pro lado esquerdo para cobrança. Amplia. Olha o Ellerson, velho. Olha o Ellerson, meu irmão. Agora, esse aí talvez é a melhor oportunidade. Isso aqui foi um absurdo, pô. Isso acabava com o jogo. O Náutico tomasse um gol do ABC, acabava com o jogo. Carlinhos foi muito bem. Assim, Carlinhos, a gente tem que aceitar que ele vai tentar entregar um gol na partida, assim. Um gol ele vai tentar entregar, mas no resto ele tenta compensar. É a sensação que eu tenho é que a gente poderia ter tido uma sorte maior contra Coitado o do ABC. Ellerson. Ficou doidinho. O resfriado aqui do Recife chegou até em Chape também. Chegou. Meu irmão, aqui tá o seguinte. Todo mundo Mas o meu é alergia. O meu é alergia. Olha, aqui, ó, esse lance aí, eu acho que foi o melhor lance do ABC, isso aí, se bobear. É o único construído. É. É o único que eles conseguiram tocar a bola ali e chegar no chute. Pois é. Eu vou dizer uma coisa pra você. O resfriado tá chegando na população todinha aqui do Recife, véio, todo mundo. Olha, eu vou dizer outra coisa. Como Arnaldo fez falta, viu? Fez. Muita falta. Kelvin, né? Foi, Kelvin. Marcos Ítor, ele tá com o X quebrado do controle dele. Porque ele é sempre um passe mais forte do que precisa, velho. Nunca vi isso. Ele não consegue acertar o passe certinho, não. É sempre com uma força muito grande no pé. Tá sempre carregado um pouquinho a mais. Essa bola aí foi eu gelei, velho. Mas também quando sair não foi gol, eu tranquilizei. Meu Deus, Bruno Bispo quase faz de cabeça, Bolim. O torcedor quer empurrar o time. Orlando. E o juiz acabou com 1 minuto faltando, assim. Matheus Rocha. Quando o árbitro... Os caras são... Se o cara não sabe olhar um cronômetro, como é que ele vai julgar se é falta ou não de Auremi? Se ele não consegue olhar para o relógio, tem lá 53 ou 52. Nossa, Olha, situação do ABC também, viu? Não, Rapaz. Bizarro. Bota o Canva aí de novo, Chapo, pra gente continuar. E eu vou ler algumas mensagens aqui. O Wellington. O vídeo da suposta falta não está no melhor ângulo. Fica parecendo que o jogador tropeçou e caiu em cima de Auremi. Mas eu acho que Chapo ele conseguiu deixar mais esclarecedor com essa velocidade mais lenta, sabe? O Diogo, o Diogo não aguento mais, mandou 5 e disse: o Náutico não pertence a um cenário em que se faz satisfeito com o empate entre ABC e Ponte. E eu concordo plenamente com você, Diogo. Dadas as circunstâncias pela Na qual verdade, o Náutico perdeu hoje... para a Ponte, viu? E ainda tem isso. E aí ele diz o seguinte: nunca se calem. Páginas frustradas como Náutico Net e CDN são o começo do fim. Save me. A gente não se cala. A gente não se cala. A gente fala bastante. A análise nossa hoje é uma análise um pouco mais fria diante do contexto, né, do cenário. Mas, assim, se a gente tiver uma visão macro da situação toda, é muito triste a gente estar olhando o Náutico contra um ABC que, com todo respeito, é um ABC esfacelado, que dentro de casa não conseguiu vencer uma equipe com 10 em campo,
E não conseguiu vencer, assim, sem ser aquele time de uma ultra pressão, não fez. O ABC não fez isso. E assim, a gente tá falando sobre o contexto, né? Diante do contexto, exato. o Náutico jogou com a menos desde o começo do jogo, teve boas oportunidades, então é aquele papo. Não é esse o jogo que a gente tem que desesperar, não. Tem outros jogos. E, Esse é o infelizmente, jogo. o contexto inclui até a gente estar na Série C há 3 anos, pô. Porque senão, quem é que tem animação para falar alguma coisa do Náutico se você ficar pensando toda hora nisso? No caos, Tem, o tempo todo no caos. Ninguém aguenta, não, pô. Tem hora que você precisa ignorar tudo o que aconteceu ao redor e focar só nesses 90 minutos. Nesses 90 minutos, o Náutico produziu bem para um jogo fora de casa, com um a menos o jogo todo. Foi isso. Assim, agora cada vez mais, assim, injusto não. O Náutico foi prejudicado, né? Não vamos fazer madeira do Rosarinho também, mas o Náutico foi prejudicado. Bastante prejudicado nesse jogo. Essa expulsão no começo do jogo mudou muito o jogo, pô. É aquela coisa, assim, contra o São Paulo nos aflitos, aquele gol que o Náutico tomou com 3, 4 minutos, pra mim, né, foi pior que a expulsão. O gol tomado foi muito pior que a expulsão. Hoje, a expulsão, eu acho que ela foi muito pior que se o Náutico tivesse tomado um gol. Dada a qualidade das equipes, assim, o ABC, velho, esse ABC é muito ruim, velho. É muito ruim. Você vê que no primeiro tempo, durante o primeiro tempo, Evaristo Pisa, ele tirou um zagueiro e colocou um atacante, porra. Ele colocou o Alisson, acho que foi o Alisson que eles colocaram. E não mudou nada. Não mudou nada. Absolutamente nada. Isso pra mim é sintomático e diz muito da minha frustração de que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. É estranho eu dizer que o Náutico com 1 a menos, desde os 4 minutos, eu tô um pouco frustrado porque a gente poderia ter saído melhor, com um melhor resultado, mas eu acho que a realidade é essa, João. Eu não consigo pensar fora desse contexto, velho. Assim, eu não tenho como apagar a expulsão. Não tem como eu falar, não vou analisar isso aqui fora da expulsão, era pra gente ter ganho e tal. Não era pra gente. Tipo, a gente foi merecedor de ganhar. Talvez tenha sido o time que mereceu mais ganhar. Só que ao mesmo tempo isso não muda nada. Então tem que analisar o contexto, tem que entender que foi prejudicado e não vai ser esse jogo. A gente vai ter mais jogos aí, mais oportunidades. A gente já perdeu partidas muito mais assim, destrutivas do que essa. A gente tem perda de ponto em casa, perdeu do Itabaiana, que é um time horrível. Então, assim, tem outros locais para a gente depositar a frustração no final. Não vai passar por esse jogo do ABC, não, assim, sinceramente. Vamos para as estrelas, gente? Vamos. Eu já vou começar com 3 estrelas e um Alisson. Polêmica. Eu poderia pensar até em 4, vice Chapo. Não, 4 é muito. 4 ele precisava ter. A 4 ele perdeu naquela saída errada. Né, no primeiro tempo, né? Então deixa 3. Beleza. 3 ele saiu da barra hoje, pô. Saiu da barra em cruzamento. Teve uma estabanada ali que ele deu, mas foi. Saiu. 3 é a famosa partida regular para bom. Regular para bom. Marcos Ítalo. 2. Vai ficar 1, que João foi 1 também. Voto de Minerva, João. 1, ele falou. Falei 1. Ah, foi? Então deixa 1. Pelo Carlinhos. 3. Irmão, Carlinhos é Carlinhos 3. Mas Carlinhos salvou uma bola decisiva. Mas ele tem que parar de entregar um gol, pô. Todo jogo Carlinhos entrega um gol. Ele ajeitou nesse jogo para aquele Joãozinho, uma jogada da ABC que saiu na cara a cara com o Emerson, porque a bola estava controlada e ele falou, não, tá muito fácil, tá tranquilo esse jogo. Vou entregar a bola. Então, ele tem que parar com isso. Se ele parar com essas entregadas de gol todo jogo, ele vira um bom zagueiro. Mas até lá, velho, eu vou ficar sempre desconfiando. Mas eu aceito 3 aí. Índio. 2. Acho que 2 também. Fechado 2. Igor Fernandes. Não gostei de Igor. Eu deixaria um 2. Eu achei ele meio sumido do jogo. Eu acho ele sumido ser muito importante. Porque, deixaria 2 assim, para ele. Então 5. Porque ele é muito. Ele é ruim ofensivamente, assim.
ele tem menos eficácia ofensiva do que Felipe Santana. Eficiência ofensiva do que Felipe Santana, por exemplo. Que é um zagueiro. Só que defendendo, ele é muito correto, velho. Eu achei ele correto nessa partida. Eu aceito as estrelas aí que vocês estão dando, 2 aí, mas porque ele não tem a outra parte. Ele não consegue chegar na frente. Mas... Ele não tá com 2, não. Ele tá com 0. Ele tá com 0 por enquanto. Não pode... Vai de 2? Não. Mas porque vocês tinham falado. Ah, tá. Tinha. Acho que pode deixar 2, mas eu não acho essa partida ruim de Igor Fernandes, não. 2-3 para mim, tá? A Auremi vai de 0 ou é muito 0. injusto? Não, é 0. Mas ele chegou à conclusão que não foi falta. Mas ele perdeu a bola, né? Eu vou usar meu critério que eu usei com o Marquinhos, assim. Foi injusto, foi erro do juiz. Dito isso, não jogou a partida inteira, porque foi expulso. Não. E se originou de uma perda de bola dele, né? Então... A Auremi é 0, pô. Total. É 0. É 0. Marco Antônio. Marco Antônio, veja, vai ser spoiler, velho. 4. Eu também 4. Patrick Alan, 1. Eu colocaria 2-3 Patrick Alan, viu? Achei que defensivamente ele supriu bem a ausência de Auremi. Eu acho 2. Eu vou de 2. Deixa 2. Acho que tá de boa. Kelvin. 2 também. 2 também. É porque é foda. A partida de Kelvin é melhor que a de Patrick Alan, tá ligado? Principalmente ofensivamente, né? Deixa 3 com o Kelvin. É bom diferenciar 3. E Marquinhos? Foi Marquinhos o chute na trave, né? Foi não, foi Hélio Borges. Foi Hélio Borges. Marquinhos eu não gostei muito, não. Acho que ele Hélio Borges foi melhor que Marquinhos, pô. Eu gostei dele, eu gosto também. É porque Marquinhos, assim, ele precisava chutar melhor. Porque ele teve 2 oportunidades de dar 2 chutes ali, que saiu 2 cafufas, assim, que não dá, não tem condição. Era difícil demais chutar nesse jogo com um amigo. Eu deixaria 2 com oportunidade. Chute direito, pelo amor de Deus. Eu deixaria 2 com o Marquinhos e 3 com o Hélio Borges. Fechado, eu assino. Pode ser, fechado. Aí vamos para as substituições. Odivan pela superação 5 estrelas. Tá vivo. A família emocionada em vê-lo. Vai, Igor Pereira. 3. Tô bem. 3 também. 3. Difícil o Auremi voltar, viu? Agora que ele vai ser suspenso. Acho que volta não. Eu acho difícil. Agora ver já contra o jogo contra o Bahia, né? Porque no jogo contra o Bahia ele pode jogar. Mas pode ser um jogo até para... não sei. Não precisa também, né? Vinícius, essa volta de Vinícius aí, o que vocês acharam? Rapaz, era um ponto que eu queria abordar na live, a gente pode até trazer agora. Discreto. O Barba Negra perguntou da camisa branca, eu gostei mais do modelo torcedor. Eu gostei dessa. Achei bonito. A modelo torcedor ficou muito boa. Vinícius o quê? Muda muito, né, velho? A galera colocou uma foto. Meu Deus, essa camisa. Agora, quando ela tá vestida, ela pendurada no cabide é complicado. Eu vou botar no grupo aqui, vou mandar para João também. A camisa branca, a camisa branca torcedor, que todo mundo tava esculhambando, veste de boa. Veja, você pode questionar a qualidade, preço, faz parte. Mas veste tranquilamente. A camisa branca esquadra, ela tem uma forma um pouquinho maior em comparação à camisa listrada, mas veste bem também. E em relação à beleza, aí é particular. Cada um é que vai dizer, mas as 2 camisas eu achei elas bonitas. Vinícius, vamos de 1. Pode dizer que tá vivo? Eu discordo do 1. Eu discordo do 1. 2? Eu deixaria 2. Eu também, porque eu acho que ele correu, tentou, mas era uma situação muito difícil também. Odivan. A família agradece. 1, né? De lembrança. É o protocolar aí. Maranhão. 1 também, não fez nada. Meio perdidinho ele, né? Hoje. Caio Vitor, eu não gostei, não. Nem lembro quem entrou. Nem lembro Caio quem entrou. Vitor... Isso diz muito. Bora estabelecer o 2 como não fez nada pra gente diferenciar esse 1. Que a gente bota o Divan e Maranhão com 2 e bota Caio Vitor com 1 aí. Porque... É justo. É irrelevante, é 2. Caramba, velho. Assim, a partida de Caio Vitor é de uma preguiça, assim. O 1 é quando você chamou atenção para ser ruim.
chamou a atenção. O Vinícius Odivan Maranhão passou. Hélio dos Anjos. Rapaz, veja, Hélio, pra mim, ele é o responsável pelo coletivo do time no jogo de hoje, que não foi ruim. Eu Então iria de 4 deixaria um estrelas. 3. Deixaria um Eu 3 iria de pra quatro. Hélio. Eu acho. Tu vai como, Chapa? Eu iria de 4. Pô. Falei com tanta naturalidade, velho. Eu nem percebi. Caramba, foi muito inocente. E lá ele dá. Não, foi. Tá bom, ele quer ir, pô. Ele quer Não, ir. de boca cheia, né? De boca cheia. Assim, não, eu vou de 4. Porra, chega, foi animado, velho. Não, Ele foi sugestivo, porra. Que vacilo. Mas Sério, veja. os anjos causam essas coisas mesmo, né, Chapa? É isso. Mas nota 4 para ele dos Anjos. Eu diria. Eu também acho. Eu acho que Marco Antônio e Hélio Acho ficam como justo. símbolo Acho da coletividade. Vamos lá, vou deixar 4 para Hélio dos Anjos. Então o troféu Cook vai para Marco Antônio, né? Marco Antônio, deixaria o troféu Cook com o Marco Antônio. E o troféu deu ruim. Cara, Vai Marcos ficar com o Auremi, Ito. pô. Não Pode ser fica com o Auremi, não? Não, mas aí, peraí. Marcos mas veja, Ito foi mais você dá o prejudicial que o troféu Auremi, ruim, não? veja, deixa eu dizer uma Não, coisa. nunca. Você Ninguém dá o nunca troféu vai ruim ser. para Auremi, vai ser chancelar o que o árbitro marcou. É contraditório, gente. Se porque não foi falta, não foi Auremi não teve falta. culpa por uma exposição simples. Eu concordo, mas Aí Marcos Eu Ito vou dá ser o pior, velho. eu acho. Pode ser, Marcos Ito. Como é o nome do juiz? Vai Podia botar o ser nome ele, dele aí. Eu vou deixar Marcos Ítalo aqui. Porque Marcos Marcos Ítalo Ítalo- teve mais tempo para atrapalhar. Exatamente. Eu acho E que é por Marcos aí. Ito errou de passe é brincadeira. Eu acho Para que mim é é por isso aí. aí. Para mim é isso aí.